Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Márcio. Acredito que o cenário político brasileiro e a situação presente merece uma reflexão e conhecimento técnico no que diz respeito a algumas normas de processo penal e de direito penal, principalmente o acontecido neste final de semana com o ex-deputado Roberto Jefferson e o caso da ministra Carmen Lúcia do TSE. A pergunta que é feita pelos alunos, hoje à noite estarei em sala de aula e com certeza serei indagado sobre isso, é se Roberto Jefferson foi preso por ofensas à ministra Carmen Lúcia. Então a intenção desse vídeo é trazer um conhecimento técnico. O cenário político, o cenário dessas eleições é um cenário muito favorável no que diz respeito ao direito, porque se suscita muitos temas com relação a ministros do STF, do TSE, com questões processuais, com questões penais, com questões de direito eleitoral, com questão de direito constitucional. E fica a prova que o direito ele não é exclusivamente do operador do direito, do aluno de direito, mas o direito é necessário para que você entenda o cenário político, o cenário econômico. O direito ele está ao nosso derredor, ele está em todas as situações de organização da sociedade. Pois bem, vamos falar, para entender o caso, é importante que nós entendamos aqui de uma forma rápida e sucinta para qualquer pessoa que se interessar sobre esse caso, sobre os tipos de prisões existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos dois tipos, dois gêneros, e desses gêneros várias espécies, eu vou explicar aqui de uma forma muito rápida. O primeiro tipo de prisão é a prisão pena. É aquela prisão que é para aquela pessoa que é condenada após o devido processo legal, uma ação penal, ele sofre uma condenação, que não cabe mais trânsito em julgado, e ele passa a ser organizado pela Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Essa prisão-pena são para as pessoas condenadas, mas existe no ordenamento outros tipos de prisões, que são as prisões processuais. As prisões processuais, elas acontecem durante os processos e elas visam o bom andamento do processo. Visa guardar o processo para que você tenha uma verdade real futuramente, sem intercorrência de nenhum dos sujeitos processuais. Dessas prisões processuais, que não são prisões decretadas em razão da culpa, da condenação, nós temos o quê? Nós temos a prisão temporária, Quem vai regular a prisão temporária é a Lei 7.960 de 86. Então a prisão temporária é uma prisão processual, uma prisão cautelar. Nós temos a prisão preventiva, que está lá no artigo 312 do CPP. Nós temos a prisão em flagrante, que está no artigo 306 do CPP. E nós temos uma espécie de prisão que visa encaixar determinado sujeito na prisão processual, que é a prisão prevista no artigo 318 do CPP, que é a prisão domiciliar. Pois bem, com esse entendimento, a gente consegue compreender o que aconteceu no caso do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson já tinha alguns processos, e em processos existentes contra o ex-deputado, ele tinha uma prisão preventiva que foi decretada. Não podendo cumprir essa prisão preventiva, foi feita uma solicitação de prisão domiciliar. A prisão domiciliar é uma prisão benéfica porque adapta determinados casos e determinadas condições. Está lá no artigo 318 do CPP. Com essa prisão, pessoal, vem o quê? Vem as condições para o cumprimento da prisão domiciliar. E o que nós temos, pelo ouvir aí, pelo que se diz, é que na prisão domiciliar do ex-deputado Roberto Jefferson existia uma condição que era uma proibição em utilização de internet. Uma proibição em utilização dessa ferramenta que é a internet. Pelo descumprimento dessa proibição, a prisão ela foi revogada e volta-se a uma prisão preventiva, que foi o caso em que foram buscar o ex-deputado para que se cumprisse a prisão preventiva em razão de uma notificação por falta de cumprimento de uma das condições. Então não foi o fato das ofensas feitas pela ministra,
não está ligado aqui a um caso de liberdade de expressão, mas sim de uma violação de uma condição de um tipo de prisão, que era a prisão domiciliar. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês anotem. E é aquilo, o direito serve para todas as ocasiões. E hoje estamos em um Estado democrático de direito.